É Fortecast. Seja muito bem-vindo ao É Fortecast, esse podcast que está aqui para semanalmente trazer mensagens fortes para transformar a sua vida. Hoje vamos falar sobre um tema inovador aqui no É Forte: transição de carreira. Como vencer o medo e evitar os 3 erros mais comuns. Você tem esse desejo de fazer essa transição de carreira? Conhece alguém que tem? Então já faz o seguinte, papel e caneta em mãos, para você anotar todos os insights desse episódio. Curte o vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, contribuir com a vida de mais pessoas e compartilha com algum amigo, alguém que você lembrou e que precisa assistir esse episódio até o final. Para falar sobre isso, recebo minha queridíssima Luísa Domingues, analista comportamental, consultora de RH. Minha amiga, um prazer te receber aqui para esse papo forte. O prazer é todo meu, é um prazer imenso estar aqui, ainda mais para falar desse tema que eu tanto gosto, né? Que é a parte de RH, de transição de carreira, né? Já passei por isso, então acho que é muito mais fácil de estar falando sobre. Eu também trabalho com isso, ajudando diversas pessoas nesse momento aí de transição de carreira. É isso, gente. Fortíssimo. É fortíssimo, é fortíssimo. Pra gente já começar, então, com uma entrada assim, bem forte. Luísa, é o seguinte, o que te choca quando você vê as pessoas fazendo transição de carreira? Tem 3 coisas, assim, que pra mim, assim, é o que mais me choca. A primeira delas é quando a pessoa simplesmente age por impulso. Porque, poxa, não tô bem hoje meu chefe não foi tão legal, não tô gostando mais do meu chefe, não tô me adaptando mais ao meu nicho ali de trabalho, e aí já quer logo mudar. Já tá logo querendo impulsivar, não quero mais isso, não gosto dessa carreira, essa carreira não é pra mim. Isso é um erro absurdo, porque você não sabe. Às vezes você simplesmente estava num momento de estresse e não é bem isso. Então você tem que pensar, para você fazer uma transição de carreira, é uma coisa consciente, você tem que saber o que você tá fazendo. E o segundo ponto, para mim, são pessoas que elas fazem isso com falta de estratégia, que é que colabora com o primeiro ponto. E não menos importante, né, quando realmente a pessoa decidiu fazer essa transição de carreira, eu acho que o que acaba atrapalhando muito é que a pessoa quer fazer a transição, mas não muda o currículo, não muda o LinkedIn, não se prepara para a entrevista, muito menos estuda sobre o próximo segmento que ela quer trabalhar, né, no que ela quer trabalhar. E aí, quando a gente fala desses 3 pontos Certo. que você acredita que realmente é algo chocante quando você vê, o que falta nas pessoas neste processo? Você acredita que é muito a parte técnica também Claro. ou falta autoconhecimento? Na maior parte dos casos que você observa. Autoconhecimento, Autoconhecimento. tá? Por incrível que pareça, a maior parte dos casos que eu trato, que eu converso, é porque a pessoa não se conhece. Ou seja, a pessoa não sabe aonde ela quer ir, aonde ela quer chegar. Quero fazer transição de carreira. Ok, mas você quer ir para onde? Não sei, eu tô aqui em dúvida, acho que eu quero isso, quero aquilo, mas nem sabe se aquela área que ela quer ir tem fit com o que ela acredita, tá junto com os valores e a cultura que ela tá buscando. Nada disso. E aí só simplesmente... quero fazer essa transição. Então, para mim, o maior erro é realmente a pessoa não se conhecer. E, claro, também tem que ter a parte técnica nisso, né? Porque não adianta você querer ir para um lugar, fazer uma transição de carreira, na parte ali... por exemplo, vamos sair do mercado financeiro, eu vou para uma outra área. Mas você tem a expertise, você tem os hard skills, os soft skills necessários para isso? Né? Porque não adianta você só querer fazer. Porque tem muita gente que só quer fazer, vai tentar sorte, mas nem se preparou para aquilo, né? Então, é fundamental você se preparar também. Então, acho que é o combo dos dois, mas para mim o pior de tudo é o autoconhecimento. Você acredita que isso muita muitas pessoas então fazem deixam de dar atenção, fazem às vezes muitas formações talvez, Perfeito. Mas na hora de aplicar, de ter uma melhor gestão emocional para implementar aquela técnica ali, aquela expertise ali no dia a dia, para realmente conseguir transicionar de carreira, elas falham no autoconhecimento. Perfeito. Exatamente isso, Alice. E, Luísa, quais são as principais habilidades emocionais que você acredita que faltam nas pessoas para elas conseguirem performar melhor nessa transição de carreira?
Cara, a primeira delas, primeiro eu acho que é resiliência, tá? Eu acho que para você fazer uma transição de carreira, você tem que entender que, poxa, não vai ser de um dia para noite, tá? Você tem que ser resiliente. E o outro ponto é determinação também, tá? Porque você tem que estar realmente determinado para aquilo. E, obviamente, você tem que ter estratégia. Você tem que ter alguém que te acompanhe nesse processo. Porque não adianta você querer fazer tudo sozinho ou falar, vou conseguir tudo. Eu acho que é muito importante também você ter essa resiliência, ter essa determinação, mas entrar numa linha, acaba entrando numa linha tênue, tá, Alice? Porque tem gente que às vezes fica extremamente determinada, extremamente resiliente e acaba se cobrando muito. Putz, por que eu já não estou conseguindo fazer essa transição? E, obviamente, ter a certeza da transição que você quer fazer. E aí entra a questão do propósito, né? Porque muitas Com pessoas, certeza. elas acreditam, claro, dinheiro, todos nós precisamos, somos merecedores de ser prósperos na vida, financeiramente também. Perfeito. Só que muitas pessoas, elas acreditam que, não, vou transicionar para essa carreira, porque é essa carreira que está dando dinheiro hoje. Você vê muitas pessoas, no final, se frustrando em relação a isso? Porque não é o que elas amam de verdade? Claro, porque eu acho que assim, o que acontece, tá? A gente tem que. Aí entra na pessoa física ou a pessoa jurídica, né? Verdade. Você tem que estar. A sua pessoa física tem que estar diretamente alinhada na sua pessoa jurídica. Porque o que acontece? Quando você está buscando fazer uma transição de carreira, você tem que entender que você já cometeu um primeiro erro. Você não foi para a carreira que você queria. Obviamente, a gente pode reescrever nossa história o tempo todo. Mas nesse segundo momento, não é melhor você ser mais assertivo, você buscar sobre realmente esse segmento que você quer. Poxa, eu quero ir para o segmento, não sei, de seguros. Enfim. Poxa, pesquisa sobre o que você precisa, quais as certificações, aquilo ali vai realmente te fazer feliz. Porque o que acontece, Alice? Hoje, a gente acaba passando muito mais tempo no trabalho do que fazendo qualquer outra atividade. Então, a partir do momento que você não está satisfeita fazendo o que você quer, não gosta do que você está fazendo, isso é muito ruim, porque você vai se sentir frustrado o tempo todo. Tem muita gente que fala, mas eu acho que você tem que ter um momento de hobby e um momento de trabalho. Eu concordo, mas se o seu trabalho não for um lugar que você se sinta bem, que você goste de estar ali, não tem por que você estar. Isso vai acabar te frustrando e entra em uma série de doenças também, né? Porque se eu for falar, vou me estender muito, de séries de doenças mentais que acaba ocasionando por conta disso. É uma realidade forte hoje em dia Sim, isso daí. Porque o mundo, ele tá muito rápido. O dia a dia, o ele tá tempo todo. voando, ele tá muito O rápido. tempo todo. Então, imagina o quão frustrante é a pessoa chegar na segunda-feira, contando os dias para chegar ao final de semana, aí quando chega no domingo à noite, ela tá se lamentando, super triste, porque a segunda-feira tá aí. Então, a profissão com o pessoal, eles precisam estar muito bem Muito. entrelaçados para que a pessoa realmente tenha ânimo, fôlego de vida no dia a dia para realmente conseguir conquistar uma satisfação na vida como um todo. Porque o que adianta? Não, vou fazer porque isso daqui vai me dar dinheiro, mas eu não gosto do que eu faço. Como você vai conseguir gerir isso no seu dia a dia? Como que vai ser para você? Vai ser um peso? Porque, cara, quando você ama o que você faz, isso daí flui tão naturalmente de você que você não tem que se esforçar de forma exagerada, porque é natural, é seu, é uma coisa que está alinhada com o propósito divino para você. E aí a gente entra no ponto da essência. Claro. Como as pessoas elas conseguem se conectar no seu ponto de vista com essa essência para ter esse feeling, esse direcionamento espiritual de algo que é maior do que nós, que tem uma inteligência muito maior do que a nossa para nos direcionar nesse processo. Perfeito. O primeiro ponto, acho que disso tudo, é entrar ali no que a gente falou do autoconhecimento. Se conhecer, entender quais são os pontos fortes que ela tem, quais são os pontos de melhoria. A gente faz muito isso em SWOT pessoal, né? E, obviamente, é sempre importante você fazer um teste de carreira, tá? Perfeito. E uma outra coisa que é fundamental, que todos nós temos, são os perfis comportamentais. Ótimo. Cada tipo de perfil comportamental, você, obviamente, às vezes você tem um perfil um pouco mais introvertido, isso não quer dizer que você não pode nunca trabalhar no público, nada disso. Mas a partir do momento que você consegue alinhar o seu perfil comportamental com o que você está buscando de carreira, nessa parte ali de transição, por exemplo, eu já vi que eu não me dou bem aqui, eu quero fazer uma transição para cá. Se você conseguir estar conciliando toda essa questão ali do seu perfil comportamental, fazer um teste de carreira e, obviamente, se conhecendo, esse conjunto faz com que você consiga se aproximar ainda mais da sua essência e nunca deixando de sempre prezar também, vamos dizer assim, ai, gente, fugiu a palavra. A união da sua pessoa física com a pessoa jurídica, né? Que isso tudo gera a tua essência também. Perfeito. É um aglomerado de Perfeito. pontos, Isso aí. então, que precisam estar ali alinhados
para a pessoa realmente conseguir se conectar com essa essência e Perfeito. fluir no propósito dela. Exatamente, isso aí. E você acredita, Luísa, que tem profissões que garantem mais sucesso do que outras ou não? Ou isso é individual de cada pessoa que está ali para se dedicar naquela função? Não, isso totalmente é individual, tá? Porque tem gente que pensa no que você falou antes. Ah, eu quero ficar nessa profissão aqui porque me dá mais dinheiro. Mas você é feliz fazendo aquilo? Aquilo ali tá te brilhando os olhos? Você tá vendo um propósito naquilo? Aquilo ali pode ser a melhor empresa para se trabalhar do mundo. Pode ser um sonho de muitas pessoas. Eu tenho um exemplo para falar isso. Eu tinha uma época um sonho de ser mulher de negócios. Então, que eu trabalhei muitos anos na XP, né? Então, isso para mim foi muito gratificante, foi um baita de um aprendizado, mas chegou num momento da minha vida, porque a gente entende que ciclos se encerram para outros poderem abrir. Chegou um momento da minha vida que eu estava numa baita de uma empresa, no meio de um local de gente maravilhosa, de gente extremamente importantes, que eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas não no sentido de, tipo assim, estar ruim. Porque não? Que as pessoas que eu falava, conversavam, eram pessoas que eram maravilhosas. Meu chefe era ótimo. Mas, assim, era muito propósito, era a tua essência. Aquilo ali não era mais um propósito para mim. Né? Então, assim, acho que a partir do momento que a gente consegue enxergar isso e se conhecer e sentir que aquele propósito ali não é para você, é outra coisa. Então, por isso que eu digo, não existe profissão nenhuma que seja para uma pessoa X e Y. Nós somos seres humanos diferentes. Então, a partir do momento que, às vezes, uma coisa seja boa para mim, às vezes não é para Alice, às vezes não é para outra pessoa. Não é porque, às vezes, é um sonho meu, que um sonho meu é o mesmo que o sonho da Alice. Então, às vezes, um lugar que eu estou, que todo mundo vê, nossa, é o lugar, eu queria estar ali, mas para mim não é aquilo, entendeu? Porque isso realmente tem que estar muito alinhado com o seu propósito de vida, que acaba ocasionando na sua essência. Senão, você acaba não conseguindo se sentir bem e não dar perpetuidade naquele local que você está, de certa forma. É muito bacana você trazer essa experiência, essa vivência, porque hoje pode ter aí jovens nos assistindo e estão nessa questão de, opa, qual carreira, qual profissão eu vou seguir? E muitas das vezes é o jovem que ele está ali pronto para viver o sonho dos pais, não o sonho deles. Perfeito. Então, colocação. como você pode orientar esses jovens a realmente conseguir ter a coragem para sustentar o sonho profissional que eles têm e que não é um sonho dos pais? Eu acho que essa resposta para essa pergunta é a mais simples possível, mas é aquele negócio óbvio precisa ser dito. Com Dizer, certeza. pai, mãe, legal, acho que vocês estão certos de querer para mim essa profissão, acho que vocês imaginam que vou ser um bom médico, né? Médico, agora tá todo mundo querendo ser médico, vou ser um bom advogado, mas isso não é para mim. Eu me vejo muito mais, de repente, sendo um professor de educação física, eu quero trabalhar com personal trainer, eu quero trabalhar com criança. Porque a partir do momento que você consegue falar de forma genuína, principalmente com as pessoas que a gente mais ama, que são as pessoas que mais amam a gente, querem o nosso bem, aí você já tem, com certeza, o apoio dos seus pais. Porque a partir do momento que eles sabem, que a gente sabe que eles querem só o nosso bem, mas a gente entende que, por mais que eles querem o nosso bem, não tem ninguém melhor do que a gente para saber o que a gente quer, o que é melhor para a nossa vida. Então, assim, engraçado você falar isso, porque eu já passei por isso. Você já passou por isso? Já. Gente, que engraçado. A gente nem combinou isso, Nem né? combinamos isso. Mas, na época, quando eu iniciei na minha trajetória, né, de profissão, eu trabalhei na parte da empresa familiar dos meus pais, né, da minha família. E quem era na época, meu avô já até faleceu, ele que ficava lá coordenando. E uma vez ele chegou lá, eu cheguei a trabalhar, gostei, mas chegou um momento que ele começou a falar, nossa, minha filha, que bom, tô muito feliz de você estar aqui, não vejo a hora de você conseguir seguindo. Aí eu cheguei para ele, uma vez eu falei assim, Abel, você é a pessoa que mais... Inclusive, hoje é aniversário dele, né? Ele faleceu, então, assim, até a gente fica um pouco emocionada de falar. Exato. Eu falei, Abelo, você é uma das pessoas que mais me inspiram nesse mundo. Mas eu, assim como você, que você sempre diz que eu sempre fui muito parecida contigo, preciso correr atrás do meu sonho. E o meu sonho não é isso. Nossa. Aquilo ali no início, quando eu falei, eu lembro que tava eu e ele só na sala dele, ele ficou meio assim... Aí ele falou assim, aí ele parou assim do jeitinho dele, pensou, falou, minha filha, você tá muito certa. Que lindo. E eu tenho certeza que você vai se dar bem todo o caminho que você escolher, porque você é uma pessoa especial. Aí, aquilo ali, eu saí, né, devia ter, sei lá, meus 19, 20 anos, eu era nova ainda. Eu comecei a chorar, né. Aí ele, o que você tá chorando, meu filho, daquele jeito brincalhão dele? Eu falei, não, Abela, só fiquei emocionada. Ele falou assim, não, mas você pode ter certeza que você vai dar certo, você tem que ir atrás do seu sonho mesmo.
falei, tá bom. Então, assim, por isso que eu digo, fale. Porque às vezes a gente não fala por medo de magoar os nossos Verdade, pais. isso aí. Mas às vezes, a partir do momento que a gente tá falando sim pros nossos pais, que são realmente as pessoas que a gente ama, a gente tá falando não pra gente. E às vezes, a partir do momento que a gente se posiciona, se coloca, os nossos pais vão amando a gente, sendo as pessoas que mais nos amam, óbvio que vão nos apoiar. Porque você vai fluir muito melhor. Claro, no que você gosta. Muito Não no que melhor. alguém escolheu pra você. Você que tem que escolher o seu caminho de carreira, não seus pais ou parentes. Exato. E nem porque tá em alta hoje a profissão X ou Y, Que é pra você. que é para você. Claro. E saber discernir isso, não ser influenciado, porque é importante. Porque você pode ser influenciado de vários âmbitos, por vários âmbitos. Perfeito. Mas quando você sustenta a sua visão, quando você sustenta o seu propósito, às vezes aquela pessoa, aquele conhecido, aquele amigo que falava, nossa, mas você vai seguir isso daí, não vai dar em nada, isso daí não vai dar enredo. É a pessoa que daqui uns 10, 15 anos fala assim, nossa, eu sempre acreditei em você, sabia que você ia dar certo. Mas se você não tivesse sustentado a visão, e digo mais, às vezes aquele produto, aquela profissão que você se especializou, vai ser algo que vai contribuir com a vida dessa pessoa que falou que aquilo não ia dar nada para você, não. Mas é o que mais Entendeu? acontece, minha amiga. É o que mais acontece. Exatamente. É o que mais acontece. Pega a Exato. história dos grandes empreendedores. Pois é. Cara, é bizarro. Einstein era um. Ia ser Exatamente. ninguém acreditava nele, que ele não era bom de escola, era um péssimo aluno, não ia ser ninguém. E aí? Olha o que virou. Os grandes gênios. Exatamente. Então, acho que a partir do momento que a gente começa a buscar ser o que a gente é, a nossa autenticidade, as coisas começam a fluir melhor. É um pouco do que você falou, e complementando um pouco do que você disse, assim, a partir do momento que você arca com a tua escolha, Nossa. a resposta que vem pode ser péssima, mas você escolheu aquilo. A partir do momento que você está escolhendo algo, ou para os seus pais, ou para sua família, ou para os seus amigos, sei que amigo, periquito papagaio, né, que fala muito, a resposta vier, não for uma resposta que você estava esperando, você pode ter certeza que você vai se sentir muito mais frustrada. Verdade. Por quê? Porque não foi uma decisão que você tomou. Foi uma decisão que você tomou por conta do pai, da mãe, do irmão, às vezes do marido, do namorado. Mas a partir do momento que você toma as suas próprias decisões da sua vida, porque a vida é sua, você que tem que ter o leme do teu barco. Você aí, dependente do que tiver que vir, você vai sustentar aquilo que você fala assim, tudo bem, eu errei, mas eu errei porque eu quis. É. Aí entra aquela E palavrinha. aí entra o quê? Nunca é tarde pra recomeçar. Verdade. Um exemplo claro, que você entrou na parte dos primeiros empresários, o cara do KFC. O dono do KFC, sabe com quantos anos que ele criou o KFC? Quanto? 67 anos. Nossa, olha aí. Depois de Nunca é ter tarde, sido real. frustrado em diversas profissões, não ter sido frustrado. Ele era, depois se tiver tempo, dá uma lida na história dele. Ele era um cara que ele simplesmente falava assim, não foi uma frustração, foi um conhecimento a mais que eu aderi. Sensacional. Ele entrou, ele se reinventava o tempo todo, renovava a tua vida o tempo todo. Ele mudava de segmento com muita facilidade, até ele achar o que ele realmente quis. E hoje tá aí, o KFC é uma lenda. É um baita restaurante. Mundial. Exatamente. O cara Mundial. construiu com 67 anos. É. Então, assim, eu digo, nunca é tarde pra você seguir a tua vida e você fazer as suas escolhas, né? E aí a gente entra na autorresponsabilidade. Porque aí eu me responsabilizo pelas minhas escolhas. Porque senão é muito Perfeito. fácil. Ah, não, mas eu segui essa Perfeito. profissão por causa da minha mãe, por causa do meu pai, porque fulano falou que eu tinha que fazer isso, que ia dar certo. Aí você entra no papel de vítima. Vítima não soluciona nada. Vítima só arranja problema para cada solução. Pois é. Sabe? Então, assim, quando foi que você falou? Eu tenho culhão ali para tomar as rédeas da minha vida, do Exatamente, leme essa do barco, e ir fazer acontecer e decidir. Opa, o resultado que vier foi por escolha minha. Mas a Perfeito. questão é se chega no final da vida. E se eu tivesse dado uma oportunidade para transicionar de carreira? E se eu tivesse empreendido naquele ramo que eu não empreendi certeza, com porque eu certeza. falei que fulano falou que não ia dar certo? Fulano nem lembra que falou isso mais com você. Nem lembra. lembra. Não lembra, gente. Não lembra. Entendeu? Então é o quê? É muito autoconhecimento, muita presença, Principalmente. muito direcionamento, Divino a parte também. espiritual, muito direcionamento divino, Concordo. para que a gente esteja alinhado com o propósito que você viemos fazer aqui. Porque o nosso Por mão propósito de um Deus maior. de um Deus maior.
Porque o nosso propósito é individual, Luiz. Não tem como a gente querer vestir o sapatinho do outro Não ali. existe, Não Alice, existe. não existe. Não existe Até isso. porque nós somos o quê? Pessoas diferentes. E é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes você vai contar uma história igual a minha. Eu posso... Branca de Neve. Vamos lá, para época de criança. Eu posso contar a história da Branca de Neve de uma forma, você vai contar de outra forma. Até porque eu tive, às vezes, experiências que você não teve na sua vida. Eu vou ter uma visão dessa história que você não teve, que vai ser uma visão diferente da minha. E não é por isso que você está contando a história errada, eu estou contando a história errada. Porque cada um tem uma história. E isso é o mais lindo da vida. Porque cada um tem uma história e cada um tem a sua própria história. Isso é incrível. Então, não adianta você falar, putz, eu queria estar ali... Eu sou um exemplo claro disso. Eu sei que na época da minha faculdade, eu tinha o sonho de ser mulher de negócio. Eu queria ter mulher de negócio, que eu falava, gente, eu achava o máximo aquelas mulheres lindas, maravilhosas, vestidas de salto, nossa, dançando de cima para baixo, viajando. Eu achava o máximo. Achava incrível. Fui e fiz. Ah, Luiz, você se arrependeu? De maneira nenhuma. Foi incrível, foram momentos incríveis, mas foram ciclos que se encerram para outros abrirem. Mas chegou um momento que eu falei assim, gente, esse aqui não é o meu propósito. Por quê? Porque eu consegui entender o que eu tinha de propósito é o quê? É você ficar mais próximo da espiritualidade, você se autoconhecer, porque eu costumo dizer muito, quanto mais você se conhece, mais você não se conhece. A verdade é essa. A verdade é essa. E eu vi que, putz, não, isso aqui não é mais pra mim. Mas não é que não é mais pra mim, que não é pra uma outra pessoa. Mas eu fui lá, testei e fui atrás do que eu queria, do meu sonho. Então, mas agora, esse sonho não é mais para mim. Eu quero ir para outros sonhos. Eu quero ir para uma coisa que eu entendo que faça mais sentido para mim nesse momento. E é uma coisa que a gente aprende muito em PNL, que é o quê? A gente nunca é, a gente sempre está. Hoje eu estou muito bem no momento que eu estou de carreira, eu amo o que eu faço. Uma coisa que é certa é que eu amo gente. Mas pode ser que daqui a 5 anos, ou daqui a 1 ano, fala assim, não é bem isso mais. E tá tudo bem também. Eu tenho esse direito para fazer. Porque eu vou arcar com o quê? Com o que a gente falou antes? Com as minhas decisões. Verdade. Isso faz a diferença na jornada. Isso faz a diferença 100%, total. 100%. Total na jornada. 100%. Porque muitas vezes nós temos o hábito de nos definirmos pela nossa profissão. Ah, quem é você? Ah, eu sou nutricionista. Meu amor, sua identidade não é nutrição. Você é muito mais do que isso. Você é muito Alice. mais. Você está. Porque, às vezes, hoje eu atuo como nutricionista, daqui a pouco eu posso atuar em outra área. Então, assim, muitas vezes a gente se define pela nossa profissão. Quem é você? Ah, eu sou nutricionista. Não, amor, você não é nutricionista. A sua função aqui, neste momento, é atuar dentro desta área. Mas isso não se resume a você. Porque, senão, começa a ter aquela... uma divergência entre a identidade pessoal com a identidade profissional. Perfeito. E aí, às vezes, outras pessoas te definem. Ah, não, mas você não mandou bem nesse negócio que você fez. Aí você começa a jogar pro lado pessoal e acreditar que você não manda bem. Acreditar que você não consegue, acreditar que você é incapaz. E aí, você já observou isso no seu dia a dia? As pessoas, elas... tendo essa convergência, esse conflito entre a identidade profissional e a identidade pessoal. Com certeza. Tem muita gente que, às vezes, perde um emprego que, putz, estava há anos, aí fica mal, se sente frustrado. Gente, não é o fim do mundo. Você tá bem, você tá com saúde. Verdade. Caramba, vai achar outra coisa. Às vezes, você consegue entender que, às vezes, você ter encerrado aquele ciclo é algo do divino para você, porque você tem que ir, às vezes, para uma outra área que você já tá postergando há muito tempo e que no seu íntimo você sabe que não era para você estar mais ali, que era realmente aquele ciclo que era para você se encerrar, porque muitas vezes Deus encerra algo pra gente porque a gente não tem coragem de fazer. Eita! Exato. É verdade. E a questão é que a gente não tem a menor noção dos planos que ele tem pra gente. O que a gente pode saber o que é ser obediente e entender que, putz, às vezes aconteceu uma coisa que não é boa pra mim, uma coisa ruim, poxa, eu larguei o emprego. Ah, sei lá, terminei um casamento. Ah, enfim, que aquilo ali eu fico mal, eu fico me frustrando, me fazendo de vítima. Mas aí você consegue enxergar as outras bênçãos daquilo? É o copo meio cheio. Você tá olhando o copo meio cheio ou o copo meio vazio? O que Deus quer te mostrar com aquilo ali? Né, entrando ali um pouco... Enfim, gente, Deus é... espiritual, Deus é espiritual, não é religião. O que ele quer te mostrar com aquilo? O que você precisa aprender com aquela decisão? Será que não é porque ele está querendo alinhar? Amparar suas arestas para realmente te levar para o caminho que te leva ao teu propósito? Que às vezes você, por não estar tão ligada na espiritualidade, não se conhecer tanto, acha que é isso. Porque muitas vezes a gente se confunde, a gente acha que é uma coisa, que o nosso caminho é uma coisa e o nosso caminho é outro. E vou te falar, Alice, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não é um robô, a gente tem que aprender que a gente não é um robô, porque senão a gente fica
nessa noia de querer saber tudo, de controlar tudo e calma. Solta. Se joga, Exato. solta o Se controle. joga. Se joga, querido! Se joga! aí. É sobre. Muito bom, muito bom. Se Excelente. joga, se joga, É, que faz a lógico. diferença. E tá tudo bem errar. Erre e erre rápido, não nas mesmas coisas. É isso. Erre e erre Perfeito, rápido, erre. não nas mesmas coisas. E não fique se lamentando por E um teu não erro. fique se lamentando. Entenda o que foi a Tudo é lição que você aprendizado. aprendeu. Perfeito, Tudo. é isso. Não tem erro, o que existe é aprendizado. Eu aprendi? Bacana. Ganhei mais um pontinho aqui para eu evitar isso daqui em um próximo momento. Então, assim, eu tô me moldando, eu tô aprendendo. Não tem como Até eu chegar em uma nova fase sabendo tudo. Eu vou saber quando eu tiver finalizado. Ir para uma próxima fase. Claro. Então, a vida é um aprendizado constante. O tempo todo. A vida é uma escola e cada vez mais a gente está aqui justamente para Verdade. isso, para amadurecer cada vez mais. Além de amadurecer, você agregar conhecimento, e principalmente, Alice, uma coisa que eu aprendi é que você se doando, você consegue ter um retorno tão legal. Assim, que tem muita gente que fala assim, não vou me doar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, aquelas nossas 1000 atividades que a gente tem no dia a dia, que a gente sabe, mas aí às vezes esquece de dar atenção pro que principal, pra sua família, Verdade. pra você mesmo, Aham. o Pro teu que mais autocuidado, importa, pro que mais importa, a tua amor. sanidade mental, o teu É autoconhecimento, isso como é que tá? Tá em dia? Tua academia, a tua terapia. É sobre. É sobre, querido. E E ponto. ponto. É sobre ponto. Excelente. Excelente. Entendeu? E ponto. Acabou. ponto, Recado é dado. sobre. É isso. Você me falando isso me remeteu a um vídeo que eu assisti de um homem, ele falando sobre o poder pessoal e o poder profissional. Que muitas pessoas também confundem esses poderes. Ele estava dando exemplo de um cara que era super bem sucedido na profissão dele. Perfeito. E chegou um momento que ele não podia mais atuar naquela área e que ele foi colocado em um outro local em que ele não tinha conhecimento nenhum sobre aquela área e ele se sentiu totalmente fraco e entrou em depressão. Por quê? Porque ele não conseguiu conquistar, acessar o poder pessoal dele em uma área profissional que ele não tinha conhecimento. Então, olha como é importante a gente conseguir discernir o meu poder de conhecimento que eu tenho nessa área do poder divino que existe em mim, em quem eu sou, para eu manifestar o que eu preciso manifestar naquele momento, naquela circunstância. Nossa, perfeito, Alice. Cara, aquilo perfeito. virou uma chave assim pra mim. Até porque Deus, ele não quer pessoas prontas, né? Ele quer pessoas que ele consiga estar trabalhando, consiga realmente estar dando as ferramentas necessárias para aquilo. E muitas vezes, nesse caso, eu realmente não vi esse vídeo, mas muita coisa que ele aprendeu nessa profissão, que às vezes ele saiu, são, obviamente, hard skills, soft skills, que ele pode super, hiper, mega adequar para essa nova profissão. Só que ele tá com uma visão tão fechada, que só conseguia fazer aquilo, porque fez aquilo a vida inteira, que não enxerga as 1001 oportunidades que ele tem para botar aquilo que ele já tem, e obviamente externalizar às vezes uma coisa ou outra que às vezes está adormecido, né, que ele não tem, para outra profissão que ele foi colocado. Porque muitas vezes a gente acha que não, gente, porque eu não acredito em coincidência, tá, Alice? Não acredito. Então, assim, eu acho que a partir do momento, nesse caso, se a vida fez assim, no caso desse vídeo que você tá falando, caramba, por que será que Deus te colocou ali? O que você pode fazer e contribuir com o que você tem, com os seus dons, com o que você já viveu da tua bagagem profissional, naquele lugar ali? Vai ficar só se lamentando, se fazendo de vítima, é a forma mais fácil, né, que a gente, ser humano, tem. É o quê? A autossabotagem. Autossabotagem, Você vai né? se autossabotar? Não vai nem tentar, já vai se autossabotar? Não dá. Nó, fortíssimo! Aí me veio aquela frase, não tenha medo de largar o bom pra conquistar o ótimo. Querido! É isso! sobre isso. Vamos estar conquistando o ótimo. Sempre. Igual A gente aquela veio imagem. pra isso. Aham, aquela imagem que você já viu, não sei se você já viu na internet. Uma criancinha segurando um ursinho piquititinho Já. e Jesus atrás dela com um ursão grandão assim pra entregar pra Perfeito, ela. já. E ela com medo de soltar o ursinho piquititinho, com medo de ficar sem, mas tinha um gigante, 10.000 vezes maior do que o Caraca, pequenininho. Lógico. Cara, meu Deus! Porque a gente não tem a menor noção. Não tem, A da gente não magnitude, sabe. da extensidade. Até porque a gente não tem todo o quebra-cabeça.
Nossa, eu li isso hoje, Luísa, de manhã. Meu Deus. Tá muito forte. Fortíssimo. É conexão. Conexão do... Fortíssimo. Eu li exatamente isso. Não queira, sabe? Não queira montar o quebra-cabeça, porque a gente não vai montar, ter todas as peças nesse exato momento para entender o final. Porque você pode estar no caminho certo, mas querer desvendar o final para saber se você está no caminho certo. E você está no caminho certo. Você não precisa, às vezes, querer mudanças, porque será? Sempre tu será? Então, trabalhar para entender essa intuição, esse direcionamento que a nossa resposta, a nossa alma tem todas as respostas. Tem aquela voz divina que confirma, que testifica em seu coração. É silenciar. É o famoso você silenciar para você conseguir ouvir a voz do coração, a voz de Deus, enfim, questão de espiritualidade, você crê, exato. Para que você consiga realmente ver se é necessária a mudança, porque às vezes é necessário, Alice, realmente é preciso mudar. Às vezes você está no caminho que não é para estar, você está no caminho torto, no caminho que não é para você, ou às vezes não é nem o caminho errado, porque aquilo ali não é para você. Não é para você. E você realmente tem que fazer o quê? A transição de carreira. Mas faça a transição de carreira de forma muito consciente, porque se você fizer uma transição de carreira no impulso, vou fazer uma transição de carreira no impulso. Vou fazer porque eu não gosto do meu chefe. Eu não gosto da minha amiguinha de trabalho. De pirraça. Poxa, isso é imaturidade. Ninguém aqui criança faz o que criança tem que fazer. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Então, assim, você não vai fazer uma mudança, uma transição de carreira, que não é uma coisa assim fácil, não é uma coisa de um dia para noite, porque você está com birra com um colega de trabalho. Não, gente, não é bem assim. Então, por isso que você tem que ter discernimento, tem que ter cautela, tem que silenciar, entender se é aquilo mesmo, porque às vezes é o que você falou. Às vezes você está no caminho certo, você às vezes nem precisa fazer uma transição, às vezes você precisa trabalhar uma outra coisa em você. Autoconhecimento. Exatamente, às vezes você precisa só parar um pouco as arestas, mas você está no caminho certo. Mas isso você só vai descobrir a partir do momento que você se silenciar e você se autoconhecer. E, obviamente, você querer buscar, né? Porque não adianta você querer ficar achando que as coisas vão cair do céu, né? Porque não vai cair. Não vai. E ponto. Muito bom. Muito bom. E ponto, queridos, e ponto. É isso. Agora. Ai, fortíssimo. Não, querida, aqui é tudo muito forte. Luísa vai dar um spoiler aí, vai falar dos perfis comportamentais. Eita! Isso é conteúdo forte. Já deu uma palhetinha no início, hein? Ó. Fortíssimo. Antes, o babado é forte aqui. Cerejeira africana é fortíssimo. Depois a gente vai falar também desse momento de pausa na natureza. Mindfulness, cerejeira africana, abraça a árvore, cerejeira africana. Perfeito. Gente, é a árvore. Ponto. E ponto. E é sobre, galera. Então, agora não deixem de abraçar uma cereja africana. Galera. É isso. E vamos lá, Luísa, falando aí de perfis comportamentais. Quais são os perfis? Como entender esses perfis potencializa os resultados das pessoas na transição de carreira? Maravilha, vamos lá. A gente tem 4 perfis, tá? Que seria o executor, o comunicador, o planejador e o analítico. Onde o executor é muito ali entrando na parte do DISC, né? Que as pessoas conhecem muito, que é um pouco parecido, seria o dominante, que é o quê? Que é aquele profissional, aquela pessoa que ela tem muito o ato ali de atitude de fazer. Vou fazer acontecer. Então, gosta muito de fazer e o quê? Fazer rápido. Tá? O comunicador é um pouco mais aqui, é o famoso influente, né? Se a gente entrar no disco, é o quê? O que se fala muito bem, ele consegue se envolver as pessoas, consegue se vender muito bem, tem um alto poder de persuasão, tá? Já o planejador é aquele que é extremamente organizado, é um cara, assim, que é muito empático, uma pessoa muito empática, então qualquer um que às vezes se aproxima, se abre com ele, porque ele é um cara que acolhe, né? Às vezes só no falar, no olhar, né? Que ele até tem um falar, é até engraçado, né? Um falar um pouco mais baixo, um pouco mais leve, isso faz tudo também na questão do acolhimento. E para fechar, e não menos importante, é o analítico, né? Óbvio, já diz muito, né? O que? Aquela pessoa que é muito focada em detalhes. É uma pessoa assim que gosta de fazer e fazer certo, mas o certo para ele é o jeito dele. Né? Então, é um pouco nisso. Então, assim, juntando todos esses 4, são os 4 perfis comportamentais que a gente tem. E de onde vem esses perfis, tá, Alice? Os perfis é muito do que a gente viveu. Das nossas crenças, da nossa herança hereditária, tá? Das vivências que a gente teve. Isso tudo é um pouco do que vai externalizar os principais perfis. Cada um de nós temos todos os 4 perfis. Todos nós temos os 4 perfis. Mas sempre tem 2 que se destacam, tá? E desses 2, o que é muito importante você saber? Olha, gente, não é porque você, às vezes, é de um introvertido ou extrovertido, você não... Lembrando que você pode, obviamente, né, saber...
se profissionalizar e se tornar um pouco mais extrovertido, fazer, de repente, uma oratória. Mas os perfis só dizem um pouco do que você tem mais tendência a. Por exemplo, o que o dominante e o influente são mais extrovertidos. Então, são mais falantes, são mais conversantes. Já o analítico e o planejador já são mais introvertidos, são mais fechados, são um pouco mais reservados, tá? Então, quando a gente entra um pouco na transição, geralmente, profissionais que têm, pessoas que têm ali um perfil comunicador, com o executor, que seria o dominante, são perfis ali que têm mais um foco mais para empreendedor, são perfis mais empreendedores, tá? Então, eles são muito bons para essa parte ali de empreender, criar negócios. E já os perfis ali que são o analítico e o planejador, eles são perfis um pouco mais introvertidos. Então, eles são muito bons para, de repente, você trabalhar ali no atendimento ao cliente ou num lugar, assim, de qualidade do consumidor, que eles conseguem ter ali um tato um pouco melhor para lidar e, obviamente, na parte burocrática também, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente faz todo um teste para a gente entender exatamente o perfil daquele profissional, tá? Perfeito. Para entender o que ele se enquadra mais ali de acordo com esses perfis. Isso deu uma ferramenta extraordinária para a pessoa conseguir performar mais numa transição de carreira. Perfeito. Claro, porque aí você vai conseguir saber de forma assertiva qual é se a carreira que você está buscando é algo que faz sentido de acordo com o seu perfil. Mas se não fizer também, Alice, eu acho que isso é muito a forma que você lida com os seus perfis comportamentais. Isso não vai te distinguir. Ah, a Alice é extrovertida, então a Alice tem que ser uma empreendedora. Vai ser pra não, sempre não é assim, isso. não pode. Claro que não. Até porque o que a gente costuma muito falar, assim, obviamente, você saber quais são os perfis que você mais qual é o perfil seu que mais se destaca, mas você lembrando que o ponto fundamental é, se você é, por exemplo, eu sou influente com executor, é meu perfil comportamental. Vamos supor que eu estou trabalhando numa área de vendas. Extroversão, beleza, comunicação, se a gente olhar por um lado, poxa, é muito bom, a pessoa vai arrebentar nas vendas. Mas será que eu vou conseguir vender muito bem para, de repente, um analista? Nem sempre. Então, é muito bom você saber como cada perfil se comporta, como cada perfil é, para quando você for, de repente, trabalhar em alguma coisa, você saber entrar num rapport e entrar no que aquele perfil gostaria de ouvir. Por exemplo, um analista, de repente, se eu for vender um carro, ele vai querer saber tudo no micro do carro. Olha, quantos quilômetros rodados, qual é a marcha do carro, qual é a marca, quanto tempo de garantia, qual é aquilo outro. Mas se você for vender e falar todos esses detalhes para um executor, ele vai falar, nossa, chatice, quanto que é? Vamos resolver logo. Vamos resolver. Quanto que é? Já pesquisei, eu quero esse carro. Vamos resolver? Então, assim, é você saber que existem esses 4 perfis, você saber que você tem os 4 perfis, obviamente tem 2 que se destacam mais, mas você saber como você vai trabalhar, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, com as pessoas próximas, para você conseguir entrar no perfil daquela pessoa. Tá? Porque, por exemplo, eu como influência e dominante, eu tenho que saber como eu falo, de repente, com um planejador, que é um cara mais tranquilo, um cara mais de organização. Eu tenho que saber lidar com aquele perfil. Então, eu preciso botar o meu planejador para fora, porque eu também tenho esse perfil planejador, apesar dos meus principais serem aqueles 2. Então, é um pouco nessa linha. Então, isso tudo também colabora para quando você for fazer uma transição de carreira, você já saber qual é o perfil que você tem de destaque, mas sabendo que às vezes você vai para uma empresa que você precise do perfil X, como que você vai fazer para se adaptar naquela empresa, que é a empresa que você quer, que você entende que faz sentido com a cultura e valores que você busca, você se colocar com o perfil adequado para aquela empresa. Né? Porque eu acho que nada é talhado em pedra, né, Alice? Verdade. Então, não é porque você tem um perfil que não se enquadra naquilo, mas é uma coisa que você busca que você não vai conseguir trabalhar naquilo, tá? Eu conheço grandes profissionais que muita gente ia dizer que nunca conseguiria ter pontos grandes oportunidades na parte de vendas porque são analistas. Mas não, eu conheço grandes profissionais que são analistas e trabalham com vendas, por exemplo. Então, isso não é um desígnio de que se você é analista, você só pode trabalhar nessa função, nessa área. Não é. Que só isso que é para você, Não o resto você tem que abrir mão. Exatamente, não é. Tá? Então, assim, é muito mais você entender que você tem aquilo e como você consegue colocar aquele perfil que você tem em prática nos momentos adequados. Essa é a palavra. Você saber que você tem os 4 perfis e você saber usar aqueles 4 perfis nos momentos adequados para. Perfeito. Excelente, entendeu? Excelente. E aí, quando a gente fala, junta a ferramenta dos 4 perfis, a pessoa ali, ela vai, entende, passa, se identifica, aí entra o ponto, a pressão dessa transição de carreira.
como que você pode orientar? Que já foi uma pessoa que passou por uma transição de carreira, como você pode ajudar, trazer ensinamentos, orientações para as pessoas que hoje estão sofrendo com a pressão da transição de carreira? É você entender, primeiramente, que a autocobrança não vai te levar a nada, tá? Então, assim, você precisa realmente silenciar e entender que é um processo que se leva, é um processo que você tem que saber que vai ser um processo árduo, não é um processo que vai ser da noite para o dia. E se você tiver realmente total consciência que aquela ali é para você, é uma transição que você tem que fazer, é você ter resiliência. E você realmente insistir naquilo e realmente, independente de qualquer coisa, você focar no que você quer, tá? Olhar ali o ponto final e, obviamente, ter uma pessoa te acompanhando nesse processo que é fundamental, que vai estar te passando as ferramentas necessárias, o que você precisa fazer, o direcionamento, de repente você precisa otimizar melhor suas redes sociais, como que você pode estar se portando numa entrevista de emprego, como que você pode estar, de repente, trazendo as suas qualidades, as suas qualidades, ou até seus pontos de melhoria, que jogando isso a seu favor nessa transição de carreira, tá? Então, assim, isso tudo colabora, um conjunto de processos, que seria uma estratégia que a gente tem por trás para que você consiga ficar um pouco mais tranquila fazendo essa transição. Mas sabendo que é uma coisa que leva tempo, não querer apressar as coisas. Não é da noite pro dia, não, Não é Laís. da noite pro Não, dia, não não tem, é. não tem milagre, Eu né? mesmo passei por um processo, foi 1 ano e meio de Olha aí, processo. não Então, foram assim, um não é dia, assim. não, nem uma Exatamente. semana, um mês. Não tem como. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue acalmar nossa mente, dosar a nossa ansiedade, Verdade. aí as coisas começam a fluir Verdade. melhor. Aí você começa a ver o que você precisa, qual ferramenta que você precisa. Poxa, às vezes eu preciso de um certificado a mais para o que eu quero. Você precisa trabalhar um pouco a técnica. Você tem essa técnica que você precisa? Você às vezes quer ser o gerente, mas você tem a técnica necessária para você estar sentado naquela cadeira de gerente? Então, como é que você quer estar sentado lá? Preparo, querido. Não Exato, tem milagre. É um preparo, é dia a preparo, dia. é dia a dia. É você começar a mudar hábitos todos os dias para que você consiga atingir o seu objetivo dessa transição de carreira. Tem que fazer às vezes uma pós, às vezes você tem que fazer mais um curso. Às vezes você tem que buscar realmente uma ajuda profissional, porque você está perdido, você está com muitas informações, você realmente não sabe para onde ir, você só sabe que você não quer estar ali. Mas você não sabe qual área que você quer ir, não sabe nada. Então, como é que você vai tomar alguma decisão? Aí você começa a ficar extremamente ansioso. Então, vai ter momentos, sim, que você vai precisar de uma orientação. Para ser uma pessoa que esteja de fora, vendo ali de forma ali, digamos assim, externas, fora ali do furacão, vamos dizer assim, do que você está passando, para conseguir estar te direcionando corretamente no caminho que você quer seguir. Porque senão também, muitas vezes, a pessoa, ela, assim, já tem certeza daquela profissão que ela quer fazer a transição, só que deixa o medo falar mais alto. Isso Deixa é o medo muito falar comum. mais alto. E aí é mais fácil o quê? Voltar para a zona de conforto, que é um ambiente que eu conheço, mas que não é que eu quero ficar. Que é onde você entra a sua autossabotagem, que nós, seres humanos, nós somos muito autossabotadores e procrastinadores. Então, a partir do momento que você não coloca objetivos, não coloca meta em cima daquilo ali, grandes chances de realmente o medo de travar e de você não fazer o que você precisa ser feito. E o pior, você sabe que você precisa fazer aquilo. Exatamente. Só que você não faz, ou por medo, ou por insegurança, ou então muita gente coloca muita culpa no tempo. Não tem tempo. Sempre o tempo. Desculpa, mas O não é bem discurso do assim. tempo. O tempo, você tem tempo para o que é importante para você. Eu tenho certeza. Claro. Você vai arranjar um tempo. Se aquilo ali for realmente importante para você, você vai arranjar um tempo. Mas se não for, aí vai entrar na desculpa, procrastinação. Eu acho que, para você fazer uma transição, acho que o início de tudo é você olhar e falar assim, o que me motiva a querer sair daqui onde eu tô? Por que eu quero sair daqui? Porque em cima daquela motivação, aí você vai criar diversos artifícios, diversas ferramentas, e aí você não vai procrastinar. Você não vai evitar fazer o que tem que ser feito, mesmo que você saiba. Vai ser muito mais difícil de você se auto-sabotar. Quando chegar a hora, assim, que você vai ver que é uma dificuldade, porque não é fácil. Vai ter um momento que você vai querer, assim, querer desistir, querer voltar para onde estava, que é a zona de conforto que você falou. Mas aí, quando você tem algo ali que é muito maior daquilo, olha, eu quero isso aqui por conta disso aqui, que é o quê? O propósito. Qual é o propósito que você está querendo fazer essa transição? É porque o seu propósito não está alinhado? O lugar que você está não está alinhado com o seu propósito de vida? E é isso que você está querendo buscar? A sua pessoa física, a sua pessoa jurídica não estão alinhadas, não estão em congruência? Porque é importantíssimo. Exatamente. Você ter um alinhamento da sua pessoa física e da sua pessoa jurídica nesse momento de transição. Porque se sua pessoa física diz uma coisa e a sua pessoa jurídica diz outra,
é uma confusão danada, gera totalmente incongruência. Então, eles precisam estar extremamente alinhados para aí sim você também conseguir fazer essa transição de forma mais tranquila. E aí, Luísa, quando você fala pessoa física, pessoa jurídica, não existe uma pessoa jurídica saudável sem uma pessoa física saudável. Não existe. Os Impossível. dois têm que estar alinhados. Então, trazer essa visão também para as pessoas do quanto é importante elas terem esse momento de autocuidado, de fazer uma atividade física, Importantíssimo. de silenciar a mente, de ter práticas de autocuidado para realmente terem melhores resultados. Porque senão fica muito, não, só técnica, só técnica, só técnica. Mas e minha saúde, minha sanidade para eu poder performar nesta área e ter melhores resultados? Porque hoje a gente vive num mundo que tem inúmeras informações, tudo muito rápido. Então, se eu não colocar esses limites, em que momento que a pausa para o autocuidado vai vir? Quando chegar uma doença? Quando eu ficar super cansada, irritada, quando der um burnout? Burnout. Exatamente. Que está super em alta essa questão agora. O excesso, o excesso, o excesso, o excesso. O que você falou é muito importante, tá, Alice? Bem sério, inclusive. Eu acho que as pessoas hoje em dia, até por conta da tecnologia da dopamina, É muita as coisa. pessoas hoje em dia estão se cobrando o tempo todo, estão extremamente ansiosas, extremamente depressivas, e muitas vezes estão ansiosas e depressivas sem motivo algum. Verdade. É só simplesmente pelo aceleramento do dia a dia e por não conseguir fazer o que você fez, o pausar. E aí sim, entra na questão do burnout. Eu já tive burnout, eu já tive índice de burnout. Foi a pior coisa do mundo. E o pior é que quando você está nessa questão ali dessa doença de entrar ali no burnout, você acha que você não tá, você acha que está tudo bem. Você acha que você só está sendo produtivo. Mas é importante você saber que o descanso também é produtivo. O descansar é importante, porque a partir do momento que você começa a se cobrar, você começa a ficar ligado o tempo todo no 320 e não consegue descansar, acaba que se você pegar para ver, isso é comprovado cientificamente, a sua produção diminui. Você acha que você está lá fazendo um monte de coisa, nossa, que eu estou evoluindo, mas quando você pega para ver, a sua produção diminui. Por quê? Porque tudo que você vai ler é sobre trabalho, tudo que você vai fazer é sobre trabalho. Você não tem hobby, você não conversa com seus amigos, você não fica perto da tua família, você não vai, de repente, para uma natureza, você não faz uma atividade física, só fica vivendo 100% por trabalho, que aí entra no workaholic, com o burnout, que é a pior combo que possa existir. E quando você vê, você já está no burnout. Você já se tornou workaholic e sem perceber. Porque quando as pessoas... na minha época, quem me avisou que eu estava no início de burnout foi minha psicóloga na época. Que para minha cabeça tava tudo ótimo. Tava performando, Tava tudo ótimo. ótimo. Só que a pessoa falou assim, como que você tá ótimo? Você vai todo dia pro trabalho chorando. Você não tá aguentando. Qualquer coisa que falam com você, você estoura, você explode. E você não é desse tipo, você é uma pessoa extremamente tranquila, você é uma pessoa calma, eu te conheço. Ela já me acompanhava há muitos anos. Eu te acompanho há muito tempo. Como assim? Isso não tá certo. Aí ela chegou pra mim e falou assim, ou você para, meu amor. Nossa. Porque senão a situação vai ficar séria pro teu lado. Vai ficar séria. Porque a maioria das pessoas que acabam entrando num burnout ou numa ansiedade crônica não percebem que estão entrando. Porque na cabeça delas só estão sendo produtivas. E muito essa questão também de produtividade vem muito também da genética. Às vezes tem pais ali que são extremamente... não ansiosos, mas assim, estão sempre fazendo alguma coisa e sentem o quê? Inútil quando não estão fazendo nada. Exatamente. Só que não. Não se permite parar. Exatamente, só que não. Quando você não está fazendo nada, que você está simplesmente na tua casa, sentado, vendo tua Netflix ou comendo tua pipoca, ou nem nada, fazendo nada, olhando para o nada, você está sendo produtivo, porque você está sendo amoroso com você mesmo, com a sua necessidade de pausar. E é importante você ter esse momento de pausa, porque senão você fica doido mesmo. E ter esse momento de hobby. Porque senão você enlouquece. E aí a cabeça você acaba não produzindo como você poderia produzir se estivesse calmo, né? Se você estivesse descansado. Isso daí assim, é um super alerta, ultra mega forte, porque essa é uma grande realidade da maioria das pessoas. Fazer, produtividade. E se eu pausar, eu tô perdendo tempo. Eu tô sendo improdutivo. Só que é isso, né? Entender que a pausa faz parte do treinamento. Perfeito. A pausa faz parte do treinamento. Porque aí entra naquele ponto. Você vai começar a fazer ações que você não vai ter energia física, mental, para conseguir entregar o seu melhor ali.
E se você tivesse dado uma pausinha ali? Será que você não conseguiria Pois é, entender com claro. entregar com muito mais qualidade aquele trabalho? Aquela Com proposta que lhe certeza. foi apresentada? Teve um livro que eu estava lendo, que um grande CEO aí, conhecido mundialmente, que eu não me recordo o nome dele agora, ele era workaholic que falava, trabalhe enquanto eles dormem. Uhum. Ele, não, você tem que dormir 4 horas por noite. Ele passou anos da vida dele dormindo super tarde, acordando super cedo e falando que não tinha necessidade de muitas horas de sono, que ele tinha que trabalhar, trabalhar, Uma trabalhar. loucura. E aí ele falou o seguinte: eu mudei a partir do momento que eu tomei a pior decisão nos meus negócios através de uma noite de sono mal dormida. A Pronto. partir disso, ele mudou. Ou transformou, na verdade. Hoje ele é o cara que super defende o sono, que tem resultados excelentes nos negócios, só que tem um momento de pausa para dormir e recuperar o seu sistema como um todo para no dia seguinte performar com Claro. excelência. É Então, importante. essa questão do... Eu, muitas vezes, já caí nisso também. Trabalhe enquanto eles dormem, porque senão você está sendo preguiçoso, porque senão você não vai atingir seu objetivo, e isso, e aquilo, e aquela pressão, 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 pressão. Chega um momento que você para e fala, meu Deus, mas e se eu não tiver saúde, como eu vou performar? Como eu vou desfrutar? Nossa, Do que exato. adianta você construir um império se você não vai desfrutar porque você não tem saúde? Você mesmo se automutilou com suas ações. Nossa, exatamente isso. Perfeito. E o pior de tudo é que a autocobrança não vem nem de fora, tá, Alice? De É da gente. É a dentro. gente que se Meu autocobra. Deus. A gente que faz a gente que faz com isso com a gente mesmo. E a pior autocobrança que pode. Pior cobrança que pode ter é a sua autocobrança, né? Porque quando a gente tem, às vezes, cobrança de fora, que obviamente é necessário, assim, tem que ter, às vezes você tá no trabalho, obviamente seu chefe vai te cobrar, tem meta para cumprir. Se você ainda consegue levar. Mas quando é uma autocobrança interna sua, que é uma coisa assim que você não consegue parar de ter essa autocobrança, é a pior coisa que acontece, porque você vai se autodestruindo, como você mesmo falou. E quando você vê, você já está no fundo do poço por simplesmente não pausar e por simplesmente achar que você é inútil se você pausar. E tá errado. Isso tá errado. Então, assim, você tem que aprender que você precisa sim descansar. E é extremamente diferente, pelo menos eu tiro isso muito por mim, quando eu tenho uma ótima noite de sono e uma péssima noite de sono. Nossa, é outra realidade. Inclusive, todos os meus amigos, meus pais sabem que 10h30 não adianta. Eu apago mesmo e tá tudo bem, eu não adianta. Eu não consigo. Chega um momento que não dá. Eu preciso desligar. E assim, é importante. É importante. A partir do momento que eu consegui ver que isso era importante, eu fiquei mais tranquila. Porque às vezes eu me cobrava. Eu falei, putz, eu podia estar estudando mais para a prova. Né? Principalmente na época de faculdade, de escola. Mas depois eu falei, não, gente, não vai adiantar eu ficar aqui de 10h30 até 1h da manhã estudando isso aquilo, não vai entrar nada na minha cabeça. Porque eu vou estar morrendo de sono, dormindo, capaz de chegar na prova, me dar um branco. Cansar. Exatamente, porque eu não dormi. Que eu estudei. Exatamente. É uma produtividade improdutiva no final. Produtividade. Produtividade improdutiva. Exatamente. Produtividade improdutiva. Falou Porque tudo. é para você querer provar para si mesmo que, olha, eu tô fazendo, mas eu não tô conseguindo absorver mais nada aqui. Mas eu tô cumprindo. É 10 horas, são 10 horas, são 10 horas. Mas chega na 8 horas ali, você não tá aguentando mais, mas você tem que cumprir mais as 2 horas só para bater a meta, só que as 2 horas ali foram em vão. E se você tivesse de descansar, será que não seria mais produtivo? Com certeza seria. Com certeza. Entendeu? E aí, Luísa, eu vejo muito hoje também as pessoas mudando também, saindo um pouco dessa vertente, indo mais para essa conexão espiritual, essa conexão com a natureza, esse momento de pausa, de cuidar da alimentação, de praticar exercício físico. Você observa isso também, esse movimento acontecendo? Eu acho que isso tem acontecido muito, tá? Principalmente na última geração agora, a geração Z tem trabalhado muito. Isso é uma geração que não tá buscando tanto essa questão de festa, bebida, não tá querendo ficar até tarde, noitada, nada disso. Busca muito mais, assim, correr, né? A corrida tá muito em alta. Correr, fazer atividade física, comer bem, se alimentar bem. Tem quantas pessoas ali que viraram ali de vegetariana também, justamente por conta de, obviamente, saúde, mas por, obviamente, questão espiritual também. Então, isso tudo mostra, assim, como o mundo está mudando e como o autocuidado está começando a, obviamente, ficar mais em voga e as pessoas entenderem que, sim, é importante você ter essa conexão com a espiritualidade, você realmente se cuidar e você mudar um pouco
entra na questão dos hábitos, né? Porque são hábitos que agora sim são hábitos mais produtivos. Poxa, e como a sua vida tem mudado, né? Como você consegue ter, poxa, maior disposição para trabalhar, maior disposição para fazer suas coisas, justamente porque você começou o quê? A se alimentar melhor, a fazer uma atividade física, não ficar até tarde onde não deveria, não ficar bebendo, todo final de semana tem que beber. Não, não é bem assim. Será que tem? Será que eu preciso? Eu acho que as coisas vêm mudando demais, né? No tanto que saiu uma reportagem há pouco tempo que agora as cervejas continuam até sim, né? Bebida alcoólica no geral continua até sim no meio dos jovens, mas de uma forma muito menor do que era antes. Porque os jovens estão sim com aquela necessidade de, não, hoje eu não quero ficar até tarde na festa, não, que amanhã eu quero correr cedo. Amanhã eu tenho, sei lá, um treino, amanhã eu tenho meu pilates, amanhã eu tenho meu yoga. E tá sendo aquilo ali, assim, regra mesmo, assim, necessário para minha saúde. Então, assim, tá trocando. Né? Então, isso está sendo muito legal, porque você vê essa mudança e você vê como essa mudança está fazendo efeito mesmo nas pessoas, né? E o quanto isso também não vai influenciar na produtividade desses dia a dia, jovens no dia a dia, claro. para transicionar a carreira, para ter uma vida mais longeva. Longeva, então, assim, lógico. é uma junção que eles estão plantando agora e que, cara, isso vai reverberar em anos. Cervejas hoje da crescida de proteína. Então, assim, olha como o mercado está se moldando, se movimentando para essa nova geração aí quantidade que está com a de cerveja visão, zero. Exatamente. Que sem começou glúten, a fazer sem glúten. Cerveja zero, Exato. sem glúten. Por quê? Porque as pessoas estão pedindo isso, né? E assim, é incrível isso. É incrível porque agora a gente começa a ver uma geração mais saudável. Geração saúde, Geração né? saúde, exatamente geração isso. Geração saúde. Então, e agora a gente está começando a ver os frutos disso também, né? Porque é muito melhor. Você conseguir acordar cedo, conseguir fazer atividade física. Olha como as pessoas também estão durando mais. Não estão morrendo muito. E não a base de medicamento, né, Não a base de medicamento. Não durando a base de medicamento. É correndo, é fazendo atividade física, se alimentando bem. Exatamente. Perfeito. É outro patamar de vida. Tomando as proteínas necessárias. Obviamente também as vitaminas, que às vezes a gente sabe que tem que, sabe melhor do que eu, com uma certa idade você precisa. Tem que fazer reposição vitamínica, e as pessoas estão cada vez mais conscientes para essa nutrição, para esse cuidado de dentro para fora. Para o meu interior nutrido, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, refletindo no meu exterior. Até porque o teu crescimento, tanto na parte ali, tudo, vou fazer carreira, vou fazer a parte, tudo é de dentro para fora. A gente tinha muita mania anteriormente de falar assim, é do fora para dentro, mas não. A partir do momento que você começa a entender que é tudo de dentro para fora, aí você consegue virar o jogo. Porque é você realmente emanando aquilo. Quando você se conhece, você muda o jogo e você entende que, caramba, eu que preciso mudar isso. Esse hábito era um hábito que eu tinha, que não é bom. Eu mudei esse hábito, o que aconteceu? Olha o resultado aí. Mudou. Não é? Aí a pessoa, lei da atração. Mas, querida, tudo é energia. Como que tá a sua energia? Exatamente. Você vai atrair o que a sua energia está vibrando, está emanando, Não adianta. Não adianta. Então não adianta você, não, porque é amor, não sei o quê. Internamente, no seu mais íntimo, é isso que você está sentindo? É isso que você está reverberando para fora? Se for, o seu externo vai manifestar isso. Se não estiver manifestando, o que em mim precisa ser modificado? Não, porque meu chefe tem que mudar, porque minha amiga, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu irmão. Você não precisa mudar nada. Eu sou perfeita. Não, se todo mundo precisa mudar, porque todo mundo, enquanto defeito todo mundo, será que não sou eu a defeituosa aqui que precisa de um conserto? Com certeza. Entendeu? E a maioria das vezes é a gente que tem que mudar, tá? Exatamente. Então parte de mim. Exatamente, até porque você não controla o outro ali. Isso que você controla é a forma como você age com as coisas que o outro faz pra você. Exatamente. Então, a partir do momento, é uma frase que eu vi já um tempo na rede social que eu comecei a ver. Putz, se você quer mudar o mundo, comece a olhar pra você. Nossa, esqueci o nome do autor. Eu não lembro, mas eu vi já no post. E é muito isso, porque a partir do momento que você começa a se modificar, as coisas mudam. É o que você falou, a energia muda. Às vezes a pessoa tem... Eu sou muito de energia, acho que você também. Quando a pessoa tem uma energia pesada, eu sinto, eu falo... Já tô, Aí eu falo, e às vezes a pessoa que tem essa energia, ela nem percebe que tem, ela acha que a energia do outro que é pesada. Eu falo, gente... Mas é por quê? Porque a pessoa não faz o mínimo possível de se autoconhecer e de ver o que ela precisa mudar. Porque as pessoas, às vezes, elas entram numa de, tipo assim, a pessoa só quer me criticar, a pessoa só quer me criticar. Tá, mas se aquela coisa tá sendo falada por mais de uma pessoa, será que você não tem que... Será que eu tenho que dar uma pausa? Será que é todo mundo que tá querendo te criticar, né? Você que precisa, às vezes, mudar isso, trabalhar um pouco aquilo? Porque realmente vai ter gente ali que vai estar falando de você uma coisa e vai falar assim, querido,
Não, mas aí você tem que ter propriedade para falar porque você se conhece. Exatamente. Mas às vezes vai ter um monte de gente falando que são pessoas assim, a mesma coisa, fala assim, opa, será que não é realmente isso? Eu preciso, acho que tem que dar uma pausinha dá uma olhada, deixa eu dar uma pensada aqui, deixa eu fazer o exercício de casa. Como é que foi meu dia? Quando que eu ajo dessa forma? Ah, tá. Pra quê? Pra você também até quebrar padrões que não fazem mais sentido pra você. Pra aí sim você conseguir o quê? Parar de emanar essa energia talvez negativa e você conseguir ao seu redor, de repente, às vezes tem um chefe melhor, porque às vezes a tua energia tá chamando aquele chefe ali que você tá falando, a tanto versão reclama. daquele chefe ali. Exatamente, a versão daquele chefe, falou tudo. Ali. Porque às vezes uma pessoa é incrível, só que só é com você, só é dessa forma com você. Porque nossa, o que você está tirando dele? Né? Como você está se portando perante ele? Aí é aquilo, exatamente, né? Você está tirando o melhor ou o pior dele? Claro. Meu amor, o que você está estimulando ele? O melhor ou o pior? Perfeito. Qual lobo? Qual lobo? Qual lobo que você tem? Qual lobo você tem alimentado? É isso. Faça o deverzinho de casa. Começa a se fazer uma autoanálise sua e ver. Acho que eu preciso trabalhar aqui. E saiba que você não é perfeito, não. Perfeito só tem uma única pessoa, Deus. O resto, todo mundo tá aqui pra melhorar. E até quando ele desceu à terra, ele foi criticado, foi julgado. E aí? E aí? E aí, querido? O mais perfeito do universo. Quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Então, saber lidar com as críticas, com os julgamentos, com os apontamentos. Só que você também sabe ter o discernimento de quem você é e filtrar o que é e o que não é pra você, isso muda o jogo, cara. É lógico. Isso através do quê? Autoconhecimento. Querida, a gente tá falando de autoconhecimento do início e final aqui, ó. Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. A vida é autoconhecimento. Se autoconheça. E ponto. Se autoconhece, ponto. A frase que eu lembrei, que é semelhante ao que você falou, só que eu não tô achando o autor aqui, fala o seguinte: antes eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio e quero mudar a mim mesmo. Exatamente. No tanto que se você chegar e perguntar para um sábio, o que você sabe? Não sei de nada. Já para o inteligente, eu sei isso, sei aquilo, eu sei tudo. Sei de tudo. Eu sou dono da razão. Você fala uma coisa e ele, nossa, mas isso eu sei. Isso, sabe tudo, querido. Nossa, sabe tudo, querido, tá? por que você não é? Não já foi, já então? Foi, já não foi arrebatado, já não sei. Poxa, você já aprendeu tudo, não tem nada para aprender mais nessa vida. Que bom para você, né? Ótimo. Não é, menina? Gente, conversar com uma pessoa assim... É péssimo. Sem condições. E pior que todos nós já tivemos essa versão algum dia na vida. E aí hoje a gente vê que, caramba, como é que eu fui um dia essa pessoa e como é que você vê assim, caramba. É chato. É você matar o ego todo dia, Luísa. É matar o ego todo dia. Exatamente, porque o ego vai estar ali, que é a carne. E aí você saber que precisa matar o ego todo dia para você falar assim, caramba, eu não tô legal nessa forma. É você saber o que você errou. E falar assim, putz, eu não agi dessa forma. Isso foi realmente meu ego falando mais alto. Exatamente isso. Para que aí, sim, você vai aos poucos amadurecendo, se conhecendo mais, sabendo o que você precisa mudar e sabendo que, caramba, é o que eu falei. Quanto mais você se conhece, mais você vê que você não se conhece. Eu acho que a maior verdade é essa. É até o final da vida. A busca pelo autoconhecimento é até o último dia de vida. Não tem como. Falou tudo, até o último dia. Cada fase, hoje você está numa nova fase. Realmente, é igual série na escola. Você está lá no primeiro ano, segundo ano. Cara, mas você está em novas fases. Essa nova fase, eu não tenho expertise aqui ainda. Eu estou aprendendo nela aqui. Falou então, eu preciso entender qual é a versão da Alice aqui, qual é a versão da Luísa para esta fase. Eu preciso aprender a minha versão aqui, com os novos desafios, com os novos questionamentos, com as novas questões, tudo isso. E aí? Perfeito. E lembrar que cada um tá num momento, né, de vida. Então, assim, às vezes a gente está querendo cobrar de outra pessoa algo que ela ainda não tem para dar. Eita. E não é porque ela não sabe ou porque ela não é, mas é porque ela ainda não está no mesmo nível que você e você precisa respeitar também. Que aí que entra você não julgar. A gente não pode julgar. A gente tem que simplesmente entender, saber, putz, aquela pessoa é assim, né? Tá bom, como é que eu posso lidar com aquela pessoa daquela forma? Porque aí você vai estar buscando a responsabilidade, porque para você, a autorresponsabilidade. Eu já sei que aquela pessoa é assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar batendo de frente? Já sei que ela é reativa, já sei que ela não gosta de falar. Não. Vou simplesmente... Eu tinha um liderado meu que ele era extremamente reativo. Aí ele simplesmente... Uma vez eu aprendi a lidar com ele. Porque cada um dos meus liderados... Cada pessoa você tem que lidar de uma forma diferente. Aprendi a lidar com ele. Falei assim, ô fulaninho, legal, assim, mas eu acho que essa forma aqui é mais legal de fazer.
Mas você fica à vontade. Porque se eu chegasse pra ele falando que ele tinha que fazer dessa forma, ele não ia fazer. Alice, dava, sei lá, uns 5 dias, ele tava fazendo o que eu falei. Nossa. Mas é por quê? Porque eu aprendi a lidar com ele. Eu ia ficar batendo de frente. Você tá fazendo errado, é dessa forma. Não. Mas é dessa forma que você consegue ver e lidar com aquela pessoa. Mas é por quê? Porque você tem que trazer a responsabilidade pra você o tempo todo. Isso é muito difícil. É muito difícil. Porque é muito mais fácil você falar assim, claro. ai, aquele cara é horrível, ai, aquela pessoa é péssima, ai, que saco isso, ai, minha mãe é muito chata, ai, meu pai é muito chato. Porque as piores pessoas é que a gente mais ama, né? Que a gente sempre acha defeito no nosso pai, na nossa mãe, filho, enfim, avó, avô, mas tá. E você faz o quê pra melhorar, de repente, uma relação assim, uma relação X com a sua mãe, ou com o seu pai, com a tua irmã? Como é que você faz? Busque a sua autorresponsabilidade. Você sabe que aquela pessoa é daquela forma. Como que você pode fazer para melhorar aquilo? Porque é muito mais fácil você jogar o leme do teu barco, que a gente falou no início do episódio, o leme do teu barco, Alice, faz aí para mim. Você Claro é muito... que é. Do que eu Deixa pegar e contigo. falar assim, não, e ficar o quê? No vitimismo. Ai, meu Deus, a Alice não quer falar comigo, a Alice não é mais minha amiga. Mas você chegou para ela e perguntou o que aconteceu? Não. Você quis entender por que ela tá agindo dessa forma? Muito trabalho, É muito né? trabalho, é mais fácil julgar. E achar que eu tenho sempre a razão. Total razão. 100% Arrasou. correta. Arrasou. E ponto. E ponto. Não, gente, são muitos pontos aqui, entendeu? Porque são mensagens fortes. Fortíssimo. Fortes. Aqui, Luísa tem um exercício pra dar pra gente. A gente tá caminhando pro final do episódio. Antes da Luísa trazer este exercício forte pra realizarmos aqui. Ah, verdade. Entendeu? Hoje tem prática, queridos. Aqui é vivência, experiência. Ninguém vai abraçar árvore, não, gente. Ninguém vai abraçar árvore, não. Por enquanto. Por enquanto. Cerejeira negra africana, por enquanto. Em breve, cerejeira africana. É isso, é forte. E ponto, Luísa. E ponto. Entendeu? E ponto. É isso. Luísa, eu quero saber esse exercício. Revela esse mistério pra vamos gente. Lá. Como eu vou que vai falar ser? com vocês hoje sobre a meditação de 4 minutos, que já vai dar uma desacelerada no dia a dia. Então, assim, você que está nos assistindo, se você conseguir estar num lugar assim, de repente, para até na sua própria cadeira de trabalho, descruza a perna, né? Importante, né? Vou fazer junto. Vamos fazer junto? Claro, óbvio. Vambora. Não perca esse momento, não. Momento forte desse. Fortíssimo. Gente, o que a gente precisa é realmente descruzar a perna, começar a respirar 3 vezes, tá? E começa a sentir o seu momento, ver onde você tá, começa a escutar os sons do ambiente, né? Fechem os olhos e comecem a perceber como é que tá o teu braço, a tua perna, o teu pé. Se, obviamente, se for possível, tirar o sapato, né? Às vezes você não pode, tudo bem, mas se for possível, para o pé também tá em contato com o chão, sentir o chão. Fica um pouco nessa posição, respirando sempre fundo, tá? Para trazer realmente a sua mente para o momento presente, tá? É uma forma bem rápida, tá? Pra gente no dia a dia, que às vezes a gente tá com estresse no trabalho, a gente conseguir trazer essa tranquilidade, tirar um pouco essa ansiedade que a gente tem no dia a dia pro nosso momento, né, atual, e você realmente tirar um pouquinho do tempo ali pro seu autocuidado, tá? Então, depois de sentir um pouquinho do teu corpo, da tua coluna, se às vezes tiver algum lugar, né, que esteja doendo, às vezes tá com dor na lombar, às vezes tá com dor na cervical, né, que é muito comum, respira e coloca o foco na cervical, imagina que o ar tá passando todo para que você consiga se liberar dessas dores, tá? E agora, devagar, comecem a abrir os olhos, tá? De forma bem devagar. Sempre respirando fundo, né? Respirando pelo nariz, soltando pela boca. E começa a ver como isso já dá ali uma tranquilizada na tua mente. Até sempre bom ali para você fazer ali quando você às vezes tem que tomar uma decisão. Às vezes você tá no trabalho, precisa tomar uma decisão ali um pouco mais delicada. Poxa, tira um tempinho para você de 5 minutinhos, uma respiração bem tranquila de fazer para você trazer a sua atenção para o momento presente. Para aí sim você conseguir ter mais tomar uma decisão um pouco mais acertada. Você dá para ver até que a gente estava com uma forma de falar mais alto e agora já deu uma tranquilizada. É uma coisa que a gente gastou o quê? 4 minutos, 5, né? Então, isso é muito bom a gente ter ele no dia a dia e você pode fazer em qualquer lugar. E é acessível para todos. Todas as pessoas podem fazer. Exatamente. É o quê? Você respirar realmente fundo e soltar, respirar pelo nariz,
soltar pela boca, fechar os olhos, perceber as partes do seu corpo, trazer o contato para o teu corpo, internalizar, né? Perfeito. Internalizar, trazer para o seu corpo, e aí sim você conseguir dar aquela relaxada, tranquilizada na mente. Aí você vai perceber que a sua mente agora vai ficar Mais limpa, mais limpa, clara. exatamente. Você vai ver que não tá aquela confusão mental ali, aquele quantidade Um monte de pensamento, um monte de fala, um monte de Exatamente, coisa. quantidade de pensamento, exatamente. Gente, eu amei. E é isto, galera. E ponto, Espero que queridas. vocês estejam muito mais tranquilos, Muitos. né? Não, nada menos do que uma tranquilidade, uma paz. Uma paz que reverbera, assim, entendeu? Pra energia fluir Pra melhor. energia fluir, minha Claro, filha. perfeito. Pra atrair situações, Novas circunstâncias coisas, novas, atrair coerentes, novas coisas, alinhadas, coerentes, prósperas, exatamente. abundantes. É Ex- isso, e ponto. E ponto. E ponto é muito o bom, ponto gente. agora que eu quero saber, Luísa, é da mentoria. Me É conta verdade. desse evento. Fala pra gente. Vou fazer uma mentoria, tá? Mentoria só para mulheres. A mentoria vai ser ali, ia ser em maio, mas vai ser em junho, né? Porque eu tô preparando algumas outras coisas, alguns brindes ali para vocês, tá? É uma mentoria renovo. Nessa mentoria eu vou trabalhar muito ali o seu reconectar consigo mesmo. E muitas mulheres, assim, que às vezes, puxa, tiveram problemas com relacionamento, problemas, obviamente, também com trabalho, não sabem o que fazer. Eu vou trabalhar tudo isso, obviamente, muito baseado que na espiritualidade. Para cada uma de nós ali entender ali o que realmente é o nosso propósito divino aqui na Terra. Então, a mentoria vai ter ali 8 módulos, tá? Onde a gente vão ser encontros. O primeiro encontro vai ser presencial e o último também presencial, e os demais vai ser online. Então, assim, quem quiser, já tem a inscrição ali aberta já, Faz tá? Tá nas minhas contato por redes sociais. onde? Nas minhas redes sociais, né? Luísa A. Domingues, tá lá na minha bio. Tem o Linktree ali, e lá já vai ter ali mentoria renovo. Aí você pode clicar ali e já você vai tá entrando em contato ali comigo pra gente estar fazendo a sua inscrição nessa mentoria. Fantástico, querida, é isso. Fortíssimo. Faça contato já, é E, obviamente, sobre. para outros serviços também. A gente trabalha com Fantástico. diversos... Tem um portfólio bem grande ali, tanto para profissionais individuais, né? Pessoa física, como ali para pessoa jurídica, né? A gente falou tanto de pessoa física e pessoa jurídica. Então, é só darem uma olhada ali. E é isso, galera. Fico à disposição e foi um prazer estar aqui com você, amiga. Maravilhoso. Amei, maravilhoso. Foi fortíssimo. Vários insights, vários aprendizados. Insights, entendeu? Aí a próxima etapa, gente, que eu esqueci de falar, né? Depois dessa Mindfulness, é vocês irem abraçar a cerejeira africana. Querida! A árvore cerejeira africana. Vamos abraçar. Tá cansada, tá sem energia? Vai abraçar uma cerejeira africana. Exatamente. Ai, pra revigorar, pra ir pra cima, não é? Isso. Energia no alto. Pra alinhar os chakras. Pra alinhar os chakras. Exatamente. Entendeu? Perfeito. Uma mensagem forte, assim? Fortíssima. Fortíssima. Vá abraçar uma cerejeira africana. E ponto. E ponto, galera. Ficamos por aqui. Isso foi tudo, pessoal. E ponto. Minha amiga, amei esse Foi papo. muito Foi bom. incrível. Quantos aprendizados, quantos insights. Incrível. O quanto é bacana a gente ver a autoridade que a pessoa tem quando ela passa pelo processo. Então, toda a Verdade. experiência que você trouxe nessa transição, como foi para você, a questão do burnout, todo esse movimento que você precisou fazer na sua vida para realmente se posicionar neste momento em um novo local, em uma nova profissão, para você fluir ali no caminho que está alinhado hoje com o seu propósito de vida. Exatamente. Então, para a gente fechar, dá aí uma mensagem final para quem ali está naquela ansiedade boa, eu quero mudar, mas eu tô com um passinho de medo ali que está me impedindo. O que você pode falar para essa pessoa? Eu acho que eu vou resumir uma palavra. Silencie. Eita! Silencie forte. e se escute para ver se isso realmente é um desejo seu que está batendo latente ou é realmente algo que você está querendo tomar por impulso. Forte. É um silenciar forte. É um silenciar fortíssimo. Então, já pegou. Silencie. Exatamente. Silencie, porque a verdade, a confirmação, ela vem. Ela vai fluir assim, ó. Ela vai certeza. fluir. E ponto, E Luísa. ponto. E ponto. Alinhadíssimas. 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 É Então, isto. Um prazer. Foi um prazer. Foi maravilhoso, meu amigo. Foi forte. Foi maravilhoso, Foi minha. forte. Foi forte. fortíssimo. Passou assim, ó. Foi fortíssimo. Passou rápido mesmo. Então, vocês viram que aqui o papo foi forte. Muitos aprendizados.
Então, minha querida, meu querido, vocês que estão aqui nos assistindo, curte o vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas. Perfeito. Compartilha com alguém que você lembrou que está nesse processo de transição, ou talvez não, que você lembrou por alguma fala, algum contexto aqui da conversa e que você crê que vai contribuir de alguma forma com a vida dessa pessoa. Então, compartilhe com essa pessoa e se inscreva no canal do EFortecast. Toda semana, às quartas-feiras, temos um novo episódio às 11 horas. Quarta-feira da semana que vem, vamos ter aqui também um super papo sobre wellness, essa vertente aí da saúde, da performance que tem aí alavancado, inspirado tantas pessoas a se movimentarem e cuidarem mais de si. Então, super episódio, quarta da semana que vem, às 11 horas. Aguardo por você. Até lá. Tchau, tchau.